Então, minha gente, comecemos a pensar a respeito dos 5 pontos do calvinismo, discutindo a partir de um texto, João Calvino e os 5 pontos do calvinismo, do reverendo André do Carmo Silvério. Tá? A primeira coisa que ele começa a trabalhar nesse texto, e que vale a pena nós pontuarmos, é que os 5 pontos do calvinismo foi uma iniciativa de calvinistas e não do próprio João Calvino. Tá? Então, o sínodo, chamado Sínodo de Dort, que é uma espécie de concílio realizado pela Igreja Reformada, especificamente da Holanda nesse caso, ele contou com um grupo significativo de teólogos, 84 ao total, né, de teólogos, alguns representantes seculares e 27 delegados que vieram da Alemanha, Suíça e Inglaterra, entre outros países da Europa. Então, no final das contas, nós temos aí reunidos mais de 100 pessoas, que ficaram de novembro de 1618 até maio de 1619 discutindo a respeito de 5 pontos que foram levantados inicialmente por discípulo de Jacob Arminius, que foi um antigo professor na Universidade de Heidelberg, na Holanda, tá? E que influenciou várias das pessoas que estudaram por lá, e alguns dos seus seguidores fizeram a chamada de Confissão Belga e Catecismo de Heidelberg. E em contraponto a estas afirmações que foram cunhadas pelos discípulos de Arminius, então os discípulos de Calvino, reunidos nesse emaranhado de pessoas que vinham de vários lugares, resolveram dar respostas teológicas sobre os 5 pontos arminianos. É importante nós definirmos, antes de qualquer coisa, que Arminius e seus discípulos, Arminius era um professor, né, e seus ensinamentos eram passados por seus alunos, mas nós estamos aqui diante da influência teológica de uma pessoa exclusivamente, né? Nós estamos diante de afirmações e teorias relacionadas a uma pessoa exclusivamente, e teorias essas que foram repercutidas por outras pessoas, não necessariamente reinterpretadas, mas geralmente quando nós imaginamos que outras pessoas estão envolvidas, essas outras pessoas podem dar o seu ponto de vista pessoal, mas eles tentaram ser bastante criteriosos com relação a isso. A resposta a isso é uma resposta muito desproporcional, né? Quer dizer, estou dizendo aqui que entre um teórico que resolve fazer algumas afirmações e mais de 100 pessoas reunidas com diferentes teorias para rebater especificamente isso que deveria ter suas razões para influenciar as pessoas, é algo absolutamente desproporcional, né? Nós estamos lidando com um esforço bastante desproporcional para trabalhar contra ideias que teoricamente estariam ali ameaçando a sã doutrina daquela fé específica que é a fé reformada. Nós precisamos compreender que o esforço feito pelos calvinistas nesse momento, né, nós estamos aí há pouco tempo depois da reforma calvinista luterana a reforma protestante, né, luterana, e a reforma calvinista, e
também anglicana e de Zwingli, outras figuras que aparecem no ambiente reformado. Estamos com cerca de 60, 70 anos após, e nesse período aí em que isso se encontra, nós não temos mais a figura do Calvino, né, para balizar. Temos seus seguidores, mas seguidores de toda parte, de toda forma, inclusive alguns deles oriundos de países com outras modalidades de reforma. Então, assim, há uma, digamos assim, uma desproporcionalidade, inclusive, na riqueza de detalhes. Então, você geralmente vê as respostas às questões de Arminio muito mais detalhadas e aprofundadas, exatamente porque se trata de uma reatividade, né? Nietzsche já dizia que a força reativa ela é problemática, mas depende se essa força reativa ela for assim no sentido de destruir ou desfazer, ela é mais aguerrida do que uma força passiva, nihilista, como ele falava, né? Então, ao contrário, né, essa é uma força de ataque, polemista às discussões, né, que se faziam já em torno dos pontos levantados por Arminio. E essas são realmente foram respostas cunhadas de uma forma muito mais detalhada e o que eu avalio como um esforço desproporcional, né? Nós sabemos que em outros períodos da história da Igreja tivemos homens reunidos em torno de algumas doutrinas que teriam sido desenvolvidas por pessoas, né? Não seria uma coisa inédita. Mas nós sabemos que tínhamos uma força propositiva muito mais elevada, ou seja, quando nós temos um primeiro dos concílios teológicos, o primeiro, né, de todos, que é o 325, digamos assim, desses mais retumbantes e cheios de teóricos, né, excluindo aqueles que são expressos na Bíblia, inclusive como em Atos capítulo 15, nós temos, então, no Concílio de Nicéia, os teóricos falando sobre questões ligadas ao marcionismo, ligadas ao gnosticismo, né? Algumas teorias aparecendo ali bastante importantes, né? Veja que os teóricos que repercutiam Marcião, repercutiam inclusive fazendo com que ele se tornasse alguém que instituiria o seu próprio cânon. Então, não era algo simples, não se tratava de pontos simples doutrinários a respeito de algumas questões específicas, mas sobre uma série de coisas, inclusive com a instituição da possibilidade de uma religião à parte, assim como o gnosticismo teve esta força, né, de ser uma filosofia concorrente direta do cristianismo, da sã doutrina paulina, né? Principalmente, nós tivemos também o Marcião competindo e outras de forma assim inclusive a constituir um novo cânon. Então nós estamos dentro de um ambiente bem diferente da necessidade de uma esfera conciliar, né? Então, assim, de cara, essa questão da desproporcionalidade é algo que precisa ser notado. De qualquer forma, né? Se tratando da reflexão teológica necessária que nós precisamos ter a respeito desse assunto, nós precisamos entender que isso é um movimento histórico importante, que repercute até hoje, e muitos dos presbiterianos hoje, né, colocamos assim, os representantes mais expressivos do calvinismo. Nós temos também muitos batistas que são calvinistas e alguns dos que são batistas, inclusive o príncipe dos pregadores, que é o
Spurgeon, né, ele tinha assim, ideias calvinistas, e temos inclusive o próprio Martinho Lutero discutindo com Erasmo em um determinado período, com posicionamentos muito parecidos com o calvinismo, no sentido das questões que vamos tratar aqui, que é os 5 pontos, né? Que são 5 pontos, as questões da eleição e coisas dessa natureza. Então nós temos uma gama de teóricos que pensam muito parecido nesse sentido, pessoas de expressão, que não podem ser completamente ignoradas, e nesse período histórico, né, nós temos então um evento bem específico, que é esse sínodo que acontece para esmiuçar um pouco algumas dessas questões importantes, e é o que nós vamos tratar aqui passo a passo, né, ponto a ponto especificamente, salvando, né, e ressalvando a ideia de que a teoria arminiana, ela obviamente vai precisar, né, de um pouco mais de esforço da nossa parte, no sentido de explicá-la melhor, porque tem algumas incompletudes, porque nós estamos tratando de algo que não foi tão sistematizado, né, só foi pontuado, e enquanto os argumentos desenvolvidos no âmbito calvinista são muito mais trabalhados. Então, nós vamos tentar ver as coerências e incoerências de um lado e do outro, tentando compensar um pouco essa debilidade do ponto de vista arminiano, para estabelecer pontos sem tanto nível de detalhismo quanto o calvinista.